Saudações a todos e sejam muito bem-vindos ao canal Monstros da Ciência. Então, desta vez trago aqui a ficha prática de número 6, Física 2, Faculdade de Engenharia. Então, a ideia aqui do princípio era resolvermos aqui toda a ficha, só que isso aí não será possível, não é, por conta do tempo, né? Então, por essa razão, eu irei selecionar aqui alguns exercícios que têm alguma importância, não é? Para a realização do teste de hoje. Por exemplo, o primeiro exercício que nós iremos resolver aqui será o exercício número 3, não é? Que diz o seguinte: considere o circuito representado na figura, composto por duas fontes de tensão contínua e 3 resistores, conforme mostra a figura, né? Então, a linha A pede-nos para determinar... A linha A diz o seguinte: resolva o sistema e determine numericamente as correntes de malha 1 e malha 2 em amperes. Então, este exercício aqui, ao olharmos, não é? Então, parece aqui que pedem-nos para calcularmos aqui as correntes usando as leis de Kirchhoff, ou seja, o método de Kirchhoff para determinar as correntes que passam por cada resistor do mesmo circuito. Só que este exercício aqui não é para nós usarmos o método de Kirchhoff, mas sim o método de Maxwell. Então, para saber isso, não é? Depende do pedido. O pedido diz o seguinte: resolve o sistema e determine numericamente as correntes de malha 1 e malha 2, simplesmente. Então, nós queremos aqui a corrente da malha 1 e a corrente da malha 2. Não queremos a corrente que passa em cada resistor, não é? Então, eu irei fazer diferente aqui. Irei resolver o mesmo exercício, calculando aqui as correntes 1, 2 e 3 pelo método de Kirchhoff. De seguida, irei resolver o mesmo exercício aplicando aqui o método de Maxwell, não é? Então, saibam que o método de Maxwell é muito simples e nos ajuda a resolver qualquer que for o exercício de uma forma rápida e segura, diferente do método de Kirchhoff. Porque Kirchhoff, por vezes, nos obriga a termos um sistema de equação que, para se resolver, terás que escalonar e leva muitos números, envolve matriz, então complica muito aquele método de Kirchhoff. Às vezes, você, pelo seu método, você acerta o exercício, porque você conhece o método, você consegue fazer o exercício, só que de tantos números que acabam tendo lá, você acaba falando sinal, ou sei lá o que, acaba errando o exercício. Enquanto que o método de Maxwell, não, aquele método ali é infalível. Por quê? Porque o método Maxwell possibilita você resolver o exercício com sistemas de equações muito básicas, em que você vai optar pelo método de adição ordenada, substituição e por aí vai. Então, vamos ao que nos interessa aqui, que é este circuito aqui. Então, temos aqui esse circuito aí com ponto A, B, C e D, não é? Então, temos aqui a primeira malha e temos aqui a segunda malha. Então, o que acontece aqui? Então, o nosso primeiro passo aqui, né, é nós acharmos um nó. Onde é que está o nó? Temos aqui o ponto B ou o ponto C, né? Então, um nó é onde nós temos 3 ou mais fios ligados. Então, aqui temos 3 fios e aqui também temos 3 fios ligados. Então, neste nó aqui, eu posso assumir aqui, né? Eu posso assumir aqui que tenho uma corrente que vou chamar de I1, que está a entrar neste nó aqui. Logo de seguida, nós teremos aqui uma corrente I2, né, que está a sair deste nó, e aqui também teremos uma corrente que podemos chamar aqui de I3, que está também a sair do nó. Então,
esta mesma corrente aqui vai percorrer toda esta malha aqui, não é? Irá voltar aqui no ponto B e irá se encontrar novamente com a corrente 3 e juntos aqui irão se unir novamente e aqui voltar a formar a corrente que nós chamamos aqui de I1. Logo, nós podemos, pela primeira lei de Kirchhoff, assumir que a corrente 1 é exatamente igual ao que a soma dessas duas correntes, que vamos te chamar aqui de corrente 2 mais corrente 3. Então, para os nós temos essa equação, não é? Então, a corrente que entra é exatamente igual à soma das correntes que saem do nó. Então, para outra lei, né, de Kirchhoff, o que é que nós temos que fazer aqui? Nós temos que indicar aqui a polaridade nos resistores. Então, primeiramente, nestes resistores, eu indico a polaridade tendo em conta o sentido contrário da corrente. Então, sentido contrário da corrente, ou você pode dizer o seguinte: a corrente 1 aqui está a entrar, então entra sempre como positivo e sai sempre como negativo. Então, uma corrente quando passa por um resistor, não é? Então, entra positivo e sai negativo. Ou você poderá dizer o seguinte: então, se a corrente vai para lá, isso quer dizer que nós temos negativo, positivo aqui. Então, sempre sai pelo negativo e entra pelo polo positivo. Então, o mesmo acontece aqui. Temos essa aqui, a corrente 2. Então, entrou aqui, vai ser positivo e aqui esse polo vai ser negativo. E, por fim, nessa resistência, temos aqui, entrou é positivo, saiu é negativo. Então, aqui na diferença de potencial não há necessidade, isso aqui está mais que claro. Então, temos aqui negativo, positivo e temos aqui positivo, negativo. Deixa eu conferir se isso está exatamente assim. Então, temos negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo. Então, já indicamos aí as polaridades de cada resistência e cada potencial que nós temos nos extremos da nossa malha geral. Então, a lei diz o seguinte: a soma das quedas de tensões que nós vamos ter ao longo de um percurso completo deve ser sempre igual a zero. Então, começando aqui do ponto A, depois C e B, e por fim, voltando aqui no A, nós teremos o seguinte. Então, essa aqui, nós vamos arrumar esta equação aqui, vamos usar depois. Então, nesta malha aqui, neste percurso todo aqui, então nós temos aqui essa resistência. O que acontece? A diferença do potencial, ou seja, o potencial é exatamente igual à resistência vezes a corrente. Então, eu tenho resistência aqui, que é a resistência 1, né? Posso chamar de resistência 1, já que chamei de 1 aqui. Então, eu tenho aqui a resistência 1, que é exatamente igual a 2 ohm. Então, vai ser resistência 1, que é 2 ohm, vezes essa corrente 1. Então, nós teremos aqui 2, não é? Teremos 2 vezes aqui essa corrente 1. Só que note uma coisa aqui. Note uma coisa. Entrou pelo polo positivo, saiu pelo polo negativo. Então, estamos a dizer que aqui será o que? Negativo. Depois, para essa resistência aqui, o que é que vai acontecer? Temos aqui I3, não é? Vai ser o que? 6 vezes I3. Então, teremos aqui 6 vezes I3. Então, entrou pelo polo positivo, saiu pelo polo negativo. Então, aqui temos menos, né? Então, logo, voltando aqui para A, nós temos que sair de A e voltar para A. Então, estamos aqui. Agora, quando vamos, encontramos o quê? Encontramos potencial. Saímos do negativo, entramos para o positivo. Logo, isso aqui vai ser mais 12, vai ser exatamente igual a zero. Então, isso aqui é a soma de todas as quedas de tensões que nós temos aqui nesta malha A, B, A, C, B, A. Correto?
Então, agora iremos fazer o mesmo para a segunda malha, que é esta malha aqui, assim. Então, percorrendo aqui, podemos começar, qualquer ponto, você pode começar de qualquer ponto. Pode começar aqui de B, de C, de D, de C, não é? Então, se fazer C, vai ser C, D, B, C novamente. Então, o que é que vai acontecer aqui? Temos I2, né? Que vai multiplicar essa resistência, não é? Então, é potencial. Em vez de nós escrevermos aqui o 12, não é? Vamos facilitar o nosso trabalho, né? Vamos escrever diretamente os números. Então, nós temos aqui sempre I, R vezes I, que quer dizer o que é tensão. Então, nós queremos somar tensão daqui, tensão daqui e tensão daqui, dizer que isto aqui vai ser exatamente igual a zero. Então, eu terei aqui 3 vezes I2. Então, tenho aqui 3 vezes I2. Então, perceberam que sempre temos que ter em conta que está a entrar do polo positivo, saiu do polo negativo. Então, você vai ter menos aqui. Então, I2, sem esquecer aqui. De seguida, temos aqui, estamos a entrar, não é? Depois daqui, vamos para aqui. Estamos a entrar pelo polo negativo, saindo pelo polo positivo. Então, temos mais 27. De seguida, voltando para o ponto C, o nosso objetivo é voltar para C. Então, temos aqui essa resistência novamente. Estamos a entrar o quê? Pelo polo negativo, saindo pelo polo positivo. Então, temos mais aqui 6, né? Vezes aqui e 3. Isto aqui vai ser exatamente igual a 0. Então, organizando aqui o nosso sistema e resolver o mesmo, o que é que nós teríamos aqui? O que é que nós teríamos aqui? Nós teremos que, isto aqui, passando esses dois para o primeiro membro, teremos que I1 menos I2 menos I3 vai ser exatamente igual a 0, né? De seguida aqui, teremos menos 2I1. De seguida, teremos o que aqui? Teremos menos 6I3. Isto aqui vai ser igual a menos 12, né? De seguida, teremos aqui menos 3I2 mais 6I3. Isto aqui vai ser igual a menos 27. Então, nós temos aqui o nosso sistema de 3 equações com 3 incógnitas. São I1, I2 e I3. Então, para resolver o nosso sistema, né? Então, existem vários métodos de resolução de sistema. Então, eu irei recorrer aqui pelo método mais simples, não é? Que é trazer isto aqui na sua forma matricial. Então, o que é que nós teremos aqui? Nós teremos que aqui, não é? Isso aqui é basicamente aquela história que nós tínhamos, né? Quando você tem um sistema de 3 equações, por exemplo, x mais 2y mais 3z igual a 1, né? Então, aqui x, chacala, igual a k, não é? Então, x aqui mais z igual a q, não é? Então, depois disso aqui, trazer na sua forma matricial, escalonar e achar valor de z, y e x. Então, neste caso, nós temos que achar o valor de I1, I2 e I3. Então, na forma matricial, nós vamos escrever aqui os seus coeficientes. Então, o coeficiente do primeiro aqui vai ser 1. Do segundo vai ser menos 1. Do terceiro vai ser também menos 1, não é? Então, isto aqui vai ser igual a 0, né? Então, de seguida aqui, o que é que nós teremos? Temos aqui o coeficiente de I1, que é menos 2, não é? O coeficiente de I2, não temos I2 aqui, então isso quer dizer que I2 é 0. E o coeficiente de I3, que é menos 6, isto aqui vai ser igual a menos 12. A seguir, o coeficiente de I1, não temos I1 aqui, então isso quer dizer que o que é? Que o seu coeficiente é 0, logo teremos aqui menos 3, né? Então, menos 3, que é o coeficiente de I2, e por fim aqui o coeficiente de I3, que é 6, então isso aqui vai ser menos 27. Então, resolvendo esse sistema de equações, nós iremos aqui calcular o valor das correntes.
Então, eu estou a ver aqui 27, menos 12, números grandes. Eu irei aqui reduzir o meu sistema, né? Então, eu irei aqui reduzir o meu sistema sem querer contar histórias. Então, a primeira linha vai manter aqui que é 1 menos 1 menos 1. Isto aqui dá 0. Aqui, né? Então, o que é que eu irei fazer aqui? Eu irei multiplicar isto aqui por 1 meio, não é? Então, terei aqui menos 1, logo aqui terei 0, aqui terei menos, isto aqui vai ser 3, e aqui vai ser menos 6. Então, multiplicar aqui por 1 terço, terei aqui 0 menos 1, aqui menos 2 e aqui menos 9, né? Então, este aqui é o nosso sistema na sua forma reduzida. Então, achamos aqui uma matriz equivalente. Então, de seguida, posso fazer o que é que? Posso permutar a segunda linha com a terceira linha. Então, o que é que nós teríamos aqui? Teremos 1 menos 1 menos 1, não é? Então, isto aqui será 0 aqui. Então, teremos 0 menos 1. Teremos 0 menos 1 menos 2. Menos 2, né? Então, menos 2. De seguida, teremos aqui menos 9. Então, está a ver? Já começou. Este aqui é positivo. Esse aqui é positivo, né? Então, já começou. Kirchhoff não agrada por conta disso. Então, vamos lá. De seguida, nós teremos o que aqui? Menos 1, 0 e menos 3 e menos 6. Então, teremos aqui menos 1, 0, menos 3 e aqui menos 6. Então, reduzimos aqui um pouco esse sistema. Então, faltando aqui achar, zerar este elemento aqui. Então, como é que nós faremos para zerar este elemento? Então, podemos notar aqui que somando os elementos, não é, da primeira linha e daqui a terceira linha, fazendo o quê? Fazendo a linha 3 receber a mesma linha mais aqui a linha 1. O que é que nós teremos aqui? Teremos 1 menos 1, que vai dar 0. Então, eu vou conseguir zerar este elemento aqui. Então, ficando com o quê? Repetindo aqui, teremos 1 menos 1 menos 1, 0. Então, teremos aqui a segunda linha, não mexemos. Então, teremos aqui 0, menos 1, 2, menos 9. Então, 1 menos 1 vai ter 0. Então, visto que estamos a fazer aqui a linha 3, né? A linha 3 mais a linha 1, que é menos 1 mais 1, que dá 0. Depois aqui, 0 menos 1 dá menos 1. Menos 3 mais menos 1 dá menos 4. Então, menos 4 aqui. E por fim aqui, menos 6 mais 0, temos aqui menos 6 novamente. Então, de seguida, iremos aqui zerar este elemento aqui. Então, usando sempre o seu pivô. Então, para zerar este elemento, nós teremos que a terceira linha vai receber novamente, a mesma linha, não é? Que vai ser L3 menos este elemento sobre este aqui que está acima dele. Então, vai ser menos 1 sobre menos 1, que vai dar 1 vezes a linha 2. Então, usando sempre o pivô para eliminar o elemento que você pretende aqui eliminar. Então, o que é que nós teremos aqui? Teremos logo, não é? Então, temos que L3 menos L2 logo. Então, L3 aqui, primeiramente, vai ser 0, menos 0. Vai manter 0. Então, deixa eu só fazer aqui 1, menos 1, menos 1, 0, né?
Então, teremos aqui 0, menos 1, 2, menos 9, né? Então, vamos lá. A linha 3 menos 1 vezes a linha 2, né? Que é a linha 3 menos a linha 2. Então, 0 menos 0. Teremos 0 novamente aqui. Vamos lá. Menos 1, né? Teremos menos 1, menos 1. Então, menos com menos vai ficar o quê? Isso aqui é menos 1 vezes aqui o menos 1, que é este elemento aqui, não é? Da linha 2. Então, isto aqui vai ficar positivo, logo vai zerar novamente aqui. Então, de seguida, teremos aqui menos 4, né? Teremos aqui menos 4, teremos aqui menos 4. Então, menos 4 menos... Está aqui. Menos 4 menos 1 vezes a linha 2. Então, vai ser menos 4 menos 2. Né? Então, menos 4 menos 2. Menos 4 menos 2 aqui. Teremos menos 6. E, por fim, aqui nós teremos o quê? A linha 3. A linha 3 é menos 6 agora. Então, vai ser menos 6 menos 1 vezes a linha 2. A linha 2 é menos 9. Então, teremos aqui menos 9. Logo, vai ficar positivo. Então, vai ficar 9 tirar 6. Que vamos ficar aqui com 3. Então, fechou aqui. Então, já zeramos aqui este elemento e este elemento aqui, não é? Então, escalonando aqui essa matriz, nós já podemos obter os valores da corrente 3, 2 e 1. Então, o que é que vai acontecer aqui? Devolvendo isto aqui para o sistema, não é? Então, que é multiplicando aqui, isto aqui vai ficar assim, se formos a devolver para o sistema. Então, voltando para o I1 aqui, vamos ter I1 menos I2 menos I3. Isto aqui vai ser igual a 0. E aqui I1 vezes 0 vai ter 0. Então, logo vai ser menos I2. Então, temos aqui menos I2, né? Então, mais 2 vezes I3, mais 2 vezes I3. Isto aqui vai ser igual ao quê? A menos 9. Então, menos 9. E por fim aqui, 0 e 1. 0 e 2. Menos 6 e 3. Isto aqui vai ser exatamente igual a 3. Logo, o I3 vai ser exatamente igual ao quê? A menos 1 sobre 2. Né? Então, passando o menos 6 a dividir, nós teremos aqui menos 1 sobre 2, como o valor da corrente é 3. Então, corrente saiu um valor negativo aqui. Pessoal, não está errado, né? Não está errado. A única coisa que nós podemos concluir aqui é que a corrente, né, não está a descer aqui, mas simplesmente está no sentido contrário. Só que o que acontece aqui? O sentido da corrente nós estamos a chutar. Então, eu chutei aqui, por exemplo, eu disse I1 está a entrar aqui, né? Está a entrar aqui neste nó, e aqui I3 está a sair e I2 está a sair, não é? Mas quando calculamos aqui o I3, nós verificamos que, na verdade, ele tem seu sentido oposto. Então, a única coisa que você tem que fazer quando for a calcular uma corrente e ter um resultado negativo, não é? Então, é só colocar o seu resultado em módulo, não é? Então, o seu resultado, você quer I3. I3 é 1 sobre 2. Porém, para você continuar a resolver o seu sistema, você continua com o mesmo sinal. Então, I3 aqui, né? Já foi calculado e deu menos 1 sobre 2. Então, temos aqui I3 que deu menos 1 sobre 2 amperes. Isso aqui, não é? Então, visto que o I3 é exatamente igual a 1 sobre 2 amperes. É módulo, né? Então, vamos lá. Então, I3 deu menos 1 sobre 2. Então, vamos lá continuar a resolver no sistema. Como o valor de I3, não é? Isso aqui é um sistema de equação. Então, um sistema de equação, né? Sistema de equação. Um sistema de equação não tem nada a ver com questões teóricas
e metodologias de física, não é? Isto aqui é matemática. Calculou I3, deu menos 1 sobre 2. Você sabe que a corrente é 1 sobre 2 amperes, não menos 1 sobre 2 amperes. É para o TK 1 sobre 2, vi substituir aqui, dizer porque corrente 3 é 1 sobre 2, você deve pôr 1 sobre 2 aqui. Isto aqui é a equação. Deu menos 1 sobre 2, vi substituir aqui menos 1 sobre 2. Não é para você ver substituir 1 sobre 2 aqui, vai estar a errar o teu exercício. Então, vamos lá. Então, colocando aqui, temos lá que I1 menos I2 menos I3, isto aqui deve dar 0, né? E esta segunda equação, que é menos I2, mais 2 vezes I3 igual a menos alguma coisa. Então, temos menos I2 mais 2 vezes I3. Isto aqui vai ser exatamente igual a menos 9. Então, menos 9 aqui. Então, I3 deu menos 1 sobre 2. Então, vamos lá substituir aqui. O que é que nós teremos? Nós teremos menos I2 mais 2 vezes aqui, menos 1 sobre 2. Isto aqui vai ser igual a menos 9. Logo, isto aqui vai ter que I sobre 2, né? Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos 1. Vai ficar menos 1. Então, este aqui, quando passa para cá, vai ficar 8, 9, menos 1. Que vai dar o quê? Vai dar 8, né? Este aqui é negativo, isso aqui é igual a 0. Logo, I2 vai ser exatamente igual a 8. Então, para dizer que o I2 não é, tem o sentido correto. E por fim aqui nós iremos achar o I1. Então, I1 vai ser exatamente igual a quê? I1, não é? Menos I2 deu 8. Menos I3 deu menos 1 sobre 2, que vai dar o quê? 1 sobre 2 aqui. Isto aqui vai ser exatamente igual a 0. Então, substituir não é o menos 1. Então, ficou menos, menos, ficou logo mais. Então, 1 e 1 aqui. Então, vai ter aqui 2 vezes 8, que vai dar 16, não é? Menos 16, mais 1. Então, teremos aqui menos 15 sobre 2. Isto aqui vai ser exatamente igual a 0. Logo, 41 vai ser exatamente 15 sobre 2, que vai ser 7,5 amperes, não é? Então, assim é que fica resolvido este exercício pelo método de Kirchhoff. Então, podemos aqui ver, não é, os passos, não é, que andamos a levar aqui para calcular as mesmas correntes, né? Então, cada um, na verdade, tem o seu método mais rápido, eficaz, não é? Que lhe deixa seguro para poder resolver sistemas de equação, não é? Então, eu obtive aqui por escalonar isto aqui e poder calcular assim os valores de I1, I2 e I3. Então, vamos agora resolver, na verdade, o que estão a pedir aqui. Disseram para nós resolvermos o sistema, não é? E determinar numericamente as correntes da malha 1 e malha 2 em amperes, né? Então, aqui estão a nos a falar do teorema, não é? De Maxwell. Então, sem perder tempo, não é? Então, porque pelo método de Maxwell, esse exercício aqui é muito simples, rápido e eficaz, não é? Então, é simples, rápido, não tem nada. Então, vamos lá. O circuito é basicamente esse aí. Deixa eu só repassar aqui para não sujar a folha. Então, temos aqui a primeira resistência. Então, temos aqui a segunda. Então, temos aqui o potencial. Por fim, temos aqui a resistência 3. E aqui temos potencial do positivo, aqui negativo, não é? E fecha. Então, aqui é 6 ohms. Aqui quanto é 2. E aqui vai ser 3 ohms. Então, aqui vai ser 20
7 aqui volts, aqui vai ser 12, né? 12 volts. Então, para o método Maxwell, não é? É só nós fazemos o que fizeram aqui no nosso circuito, não é? Então, disseram que a malha 1, não é? Possui essa corrente 1 e a malha 2, né? Possui aqui a corrente, né? Podemos chamar aqui de I2. Então, o que acontece aqui no método Maxwell que é diferente do método de Kirchhoff. Então, ao invés de nós virmos aqui indicar a polaridade, não é? Tanto dos geradores quanto das resistências, nós aqui iremos aqui resolver ou montar a equação seguindo aqui o sentido de orientação que foi dado. Então, deram aqui o sentido horário para a primeira malha, né? Então, temos aqui aqueles percursos ali que eu disse, A, B, C, D, não tendo em conta tudo aquilo. Como é que enumerei aqui? Só para não fugir dos pontos. Então, tenho A, B, né? C, D. A, B, C, D. Então, temos aqui A, temos aqui B, temos aqui C e temos aqui D. Né? Então, temos aqui o ponto B, aqui A, C e D. Então, o que acontece aqui pelo método de Maxwell? Eu vou usar aqui o sentido da orientação que foi nos dado. Então, começando aqui com a queda de tensão de 12 volts, não é? Partindo aqui do ponto B. Então, note que lá para Kirchhoff nós fazíamos o seguinte: se fazíamos isto aqui, quando eu chegava aqui neste potencial aqui de 12 volts, eu fazia o seguinte. Então, estou aqui isto aqui está com polaridade é negativo aqui, positivo aqui, exatamente. Então, enquanto lá eu fazia o seguinte, eu vinha assim, passava por esta tensão aqui, não é? Essa diferença de potencial. Então, eu fazia, entrei no negativo, saí no positivo, então escrevia lá, por exemplo, eu trouxe aqui AC, não é? B, isto aqui, B, A novamente, não é? Então, primeira malha, o primeiro troço. O que é que nós temos aqui? Posso começar com qualquer, não é, dispositivo, começando com este aqui de 12. Então, lá no Kirchhoff eu fazia o seguinte: enquanto eu quero passar aqui no 12, eu fazia, estou a entrar no negativo, se é no positivo, então escrevia logo 12, não é? Então, aqui tinha aquelas polaridades ali, enquanto eu entrava no positivo, se é negativo, fazia o que? Menos 2 vezes essa resistência, não é? Menos 2 vezes a corrente, não é, que passa por essa resistência, que é I1, né? Então, ainda é I1 que está a passar aqui, não é? I1, e por fim aqui, para essa resistência de 6, eu fazia o quê? Se estou a entrar do negativo para o positivo, ou seja, do positivo para negativo, eu fazia aqui menos 6, não é? Menos 6 vezes aqui a corrente, não é? Que passa exatamente aqui, não é? Então, eu fazia uma abordagem quase que nesta aqui. Então, mas para o método Maxwell, presta muito bem atenção, para o método Maxwell, então, se eu quero passar por este potencial aqui, aqui só estava dar um exemplo, não é? Então, como é que fazíamos lá no Kirchhoff, não é? Para diferenciar o método Kirchhoff com o método de Maxwell. Então, espero que tenham percebido como é que se faz quando é Kirchhoff. Então, quando é Maxwell, nós fazemos o quê? Temos esse potencial de 12, não é? Então, estou a entrar pelo polo negativo, a corrente está a passar aqui pelo polo negativo, então vai ser menos 12, né? Então, fui, encontrei aqui esta resistência aqui, então vai ser mais 2 vezes. Então, eu estou a seguir o sentido de orientação. Essa corrente é positiva, quando ela vai no sentido que é horário, então vai ser 2 vezes a corrente 1, né? Então, mais 2 vezes a corrente 1, mais aqui, preste atenção com a resistência de 6 ohm. Então, a resistência de 6 ohm tem aqui uma corrente
que está a entrar, não é? E tem uma corrente que está a sair, não é? Então, no sentido horário, o que vai acontecer aqui? Vai ter uma corrente, não é? Que vai chegar nesse nó aqui, embora um vai dividir para lá, outro vai fazer isto aqui, aqui. Então, esse I2 vai estar a subir aqui, então haverá aqui uma inversão. Então, se eu estou com a corrente 1 a entrar aqui, você vai abrir para dizer corrente 1 menos aqui a corrente 2. Fechou? Isto aqui deve ser igual a 0. Por que é igual a 0? Não temos mais dispositivo aqui a analisar. Então, agora, para a malha 2, como é que nós vamos fazer para a malha 2? Então, no sentido horário, o que é que nós temos aqui? Começando com este ponto, não é que é o ponto B. Então, vamos lá. Ponto B, depois C, D e, por fim, B novamente. O que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? Não estava a ver? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos essa resistência aqui, começando aqui do ponto B. Temos essa resistência aqui de 6. Então, agora nós temos a corrente I2, né, que está aqui a entrar, e temos aquela I1 que é de inversão, que está aqui no sentido contrário. Então, o que é que vamos ter aqui? Vamos ter I2 menos I1, não é? Então, o efeito é sempre assim mesmo, exatamente o mesmo. Depois, não é? Então, a corrente vai, não é? Esta corrente aqui, I2, vai para cá. Então, vamos lá. I2 aqui está a passar para essa resistência 3, de 3. Então, vai ser mais 3, não é? É positivo, não é? Está indo para lá, então é positivo. Vai ser mais 3 vezes aqui e 2, não é? Então, veio aqui no potencial. O que aconteceu? O que acontece aqui? No Kirchhoff, você entrava, dizia que saia pelo polo positivo, então escrevia mais aqui 27, mas aqui no Maxwell você vai fazer o que? Está a entrar pelo negativo, então vai ser menos aqui 27, isto aqui vai ser exatamente igual a 0. Então temos aqui duas equações, duas incógnitas, então podemos resolver isto aqui e matar o nosso exercício. Então, para dizer o quê? O exercício, não é? É basicamente este aqui. É só fazer isto aqui, montar essas duas equações e resolver, não é? O I1 e o 2 acabou. Simplesmente isso. Então, o método de Maxwell é muito simples e eficaz, né? Então, pediram-nos ali para calcular a corrente, não é? Da malha 1 e a corrente aqui da malha 2, não é? Que é I1 e I2. Então, resolvendo esse sistema, né? Primeiramente, o que é que nós teremos aqui? Passando 12 para o segundo membro, teremos teremos 2 vezes I1 mais 6 I1 menos 6 aqui I2. Isso aqui vai ser igual a 12. De seguida, nós teremos o que aqui? 6 I2 menos 6 I1 mais 3 I2. Isto aqui vai ser igual a 27, né? Então, a seguir, o que é que nós teremos aqui? I1. Então, este aqui com este aqui vai ser 8 aqui. I1 menos 6 I2 igual a 12, né? Então, aqui embaixo teremos o que? I2 está aqui. I2 está aqui. Então, teremos 6 mais 3 vai 9. Logo, teremos aqui menos 6 I1 mais 9 e 2 igual a 27. Então, vamos aqui resolver o nosso sistema. Então, podemos fazer o que é? Multiplicar em cima por 3, né? Por 3, de modo a ter 18 aqui, multiplicar aqui por 2, de modo a ter 18 aqui, adicionar isso aqui, né? Para evitar substituição. Substituição, às vezes, encontras lá frações que não são agradáveis, né? Então, multiplicando por 3 aqui, teremos 3 vezes 8, 24 e 1, menos 3 com isso aqui vai ser 18 e 2 igual a 3 vezes 2. Então, 6 aqui, 3, isso aqui vai ser 36. Correto? Então, a seguir, nós iremos multiplicar aqui embaixo por 2. Então, teremos menos 12 e 1
menos mais, né? 18 e 2, isto aqui igual a 27 vezes 2, 54. Então, adicionando isto aqui, nós teremos que esse aqui morre com este aqui. Logo, 24 tirar 12, vai ficar 12 e 1 igual ao quê? A 54 tirar 36. Não, nós estamos aqui a adicionar, né? Então, é 54 mais 36, não subtrair, né? Porque essa equação se mede. Então, este aqui vai ser 10, aqui, então, aqui vai ser 8 mais 1, 9. Logo, e 1 vai ser igual ao quê? A 90 sobre 12. E isto aqui é exatamente igual a 7,5. Agora, para I2 é só buscar isso aqui e ir substituir. Então, I2, né? Então, pegando a sua forma simples, podemos pegar aqui em cima aqui, que é 8 e 1. 8 e 1, né? Segura aí. 8 e 1 menos 6 e 2. Isso aqui vai ser igual a 12, né? Vai ser exatamente igual a 12. Então, o I1 deu 7,5, não é? Que 15 sobre 2. Então, temos aqui 8 vezes 15 sobre 2 menos 6 vezes e 2. Isso aqui vai ser igual a 12. Então, logo, aqui teremos o quê? 8 dividido por 2, que dá 4. Então, teremos aqui 4 vezes 15. Então, teremos aqui, deixa eu buscar essa conta aqui em cima. Então, teremos aqui menos 6 e 2 igual a 12, menos 15 vezes 4. Então, menos 6 e 2 vai ser igual a 12 menos. Então, 15 e 4 aí temos 60, né? Então, temos 60 de seguida. 12 menos 60, temos aqui menos 48, menos daqui, teremos que I2 vai ser igual a 48 sobre 6. Então, 48 dividido por 6, então, são 8 vezes. Logo, o I2 vai ser igual ao quê? A 8, né? Então, são 8 vezes para 6. Então, I1, 7,5 e 2 deu quanto? Deu 8. Então, I1, 7,5 pelo método de Kirchhoff, e 2, 8, não é? Pelo método de Kirchhoff. E aqui I1 deu quanto? Deu 7,5 pelo método de Maxwell. E 2 deu 8 pelo método de Maxwell. Então, o método de Maxwell é muito simples. É simplesmente isto aqui que nós fizemos aqui. Então, como você vai resolver esse sistema depende de si. Então, o método Maxwell, não é? Ele não leva aqui muito tempo a resolver problemas pequenos como este aqui, diferente de Kirchhoff. Kirchhoff leva muito tempo para resolver. Então, vamos lá correr com este exercício, porque levamos muito tempo aqui a falar de Kirchhoff, enquanto só nos levou muito tempo aqui. B. Calcula a diferença de potencial entre o nó superior, né, e o nó inferior do resistor de 6, né? Então, no método de Kirchhoff, nós já havíamos calculado a corrente que passa aí pelo resistor de 6 ohms, né? Então, pede-nos para calcular o que? A diferença de potencial. Então, a diferença de potencial, não é? Vou chamar de U3. A diferença de potencial U3 vai ser igual ao que? A resistência vezes a corrente que passa, não é? Na resistência de 3, não é? Que é 6 ohms. Logo, o 3 vai ser exatamente igual ao que? A 6 vezes. Agora sim, você está em física, já não está na matemática. Corrente, não é para você substituir com
menos 1 sobre 2. É para você vir substituir aqui com 1 sobre 2, porque você já está onde? Está na física, diferente de matemática, diferente de equações. Então, a diferença do potencial, ou seja, o potencial no resistor de 6 ohms é exatamente igual ao que? A 3 volts, não é? Então, pela lei de Ohm, nós temos isso aí garantido. E a linha C? Não, a linha C, sim, a linha C. Então, querem para nós discutirmos aqui o efeito de inversão da polaridade de uma das fontes. Então, querem para nós resolvermos esse exercício novamente, não é? Invertendo aqui polaridade de uma das fontes. Então, você pode inverter a polaridade desta fonte, em vez de fazer positivo aqui, negativo aqui, poderá inverter isso aqui, ficar negativo, positivo e resolver o mesmo sistema. Então, para este exercício, nós podemos parar por aqui, né? Então, aplicamos aí as leis de Kirchhoff e aqui o que é o teorema de Maxwell, não é? Então, para o próximo vídeo, voltaremos aqui com alguns teoremas como de Thevenin e teorema de Norton, que são fundamentais para a análise de circuitos como este aqui, não é? Então, porque se formos anotar neste circuito aí, nós temos um circuito, né, onde esses resistores, não é? Cada um no seu extremo tem o seu potencial, não é? Então, o primeiro resistor tem um potencial A, e aqui tem um potencial C, aqui tem um potencial D, e aqui tem um potencial que nós chamamos de B. Então, essas resistências aqui não estão em série, nem estão em paralelo, né? Então, muita gente costuma ter dificuldade de verificar quando é que duas resistências estão em série ou estão em paralelo, não é? Então, tendo em conta aquele método de corrente, né? Que quando corrente vai, passou resistência, tudo bem, dividiu, já não está em série. Então, voltou, não é? Passou aqui, tudo bem, não tem estresse. Se tivesse encontrado um outro resistor, isso quer dizer que estariam em série, mas chegou num ponto dividiu. Então, isso quer dizer que isto aqui não é uma sucessão de resistência em série. Então, verificando se isto aqui está em paralelo, para você verificar se tem uma sucessão de resistência em paralelo, o que significa? Os dois resistores que você quer com que eles estejam em paralelo devem possuir os mesmos potenciais. Prestem muito bem atenção nisso. Estamos a dizer o quê? Que essa resistência, não é? Essa resistência aqui possui, já dá para sujar um pouco a folha, não é? Possui um potencial que nós chamamos de VAC, não é? Então, se nós formos analisar, para esta aqui estar em paralelo com uma outra resistência, essa resistência tem que possuir o potencial VAC. Então, se formos anotar, esta aqui possui, essa resistência aqui, possui um potencial, não é? CB. Logo, esses dois não estão em paralelo, não é? Então, podemos verificar se esta aqui está ou não em paralelo com esta aqui. Esta aqui tem um potencial C e tem outro potencial D. Isso quer dizer o quê? Que a sua diferença de potencial é VCD. Então, VAC, VCB, VCD são diferentes, então isto aqui não está em paralelo. Então, o truque para você verificar se você tem duas resistências em paralelo é verificar os seus potenciais, não é? Por quê? Porque eu tenho um ponto A aqui, tenho um ponto B aqui, né? Então, se eu tiver, eu não posso chegar a assumir aqui que este ponto aqui continua ponto A. Não é para você dizer que esta aqui está em paralelo com esta aqui. Esta aqui é ponto C, é um novo ponto. Passou resistência, temos novo ponto. Então, temos aqui ponto A. Passou resistência, novo ponto. Passou resistência, novo ponto. Passou resistência, novo ponto. Não passou resistência, não é? Mas aqui temos uma fonte de tensão. Passou, não é? Temos aqui um novo ponto, não é?
porque por convecção é exatamente igual a este ponto e é igual a este ponto, não é? Por convecção, porque nós temos aqui duas fontes, não é? Generalizando. Mas ok, este assunto não é assunto para nós discutirmos aqui neste exercício, veremos isso nos próximos exercícios para entendermos perfeitamente como calcular resistência equivalente de circuitos como este aqui, não é? Então, deixando à parte o teorema de Norton e o teorema de Thevenin. Então, sendo assim, eu paro por aqui. Se gostou do vídeo, deixe like aí, compartilhe com os demais colegas e vemo-nos no próximo vídeo. Fecha a televisão.